Olá, terça-feira, 28 de março de 2023, eu sou Bruna Carvalho e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores do Rio aprovam um projeto que impõe sanções administrativas às concessionárias de serviço público que deixarem fios pendurados nas ruas. Parlamentares recebem representantes de aplicativos para discutir projeto que regulamenta o transporte remunerado de passageiros na cidade. E na Semana Nacional de Mobilização e Defesa das Crianças e Adolescentes Desaparecidos, a FIA realização no centro do Rio para conscientizar a população sobre o tema. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando da sessão plenária desta terça-feira na Câmara do Rio. Os vereadores aprovaram o projeto que estabelece multas para as concessionárias de serviços públicos que deixarem fios soltos nas ruas. Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que estabelece punições a concessionárias que deixarem fios e cabos soltos em postes e em vias públicas da cidade. Com a força da lei orgânica, isso vai dar ao poder público municipal, ao poder executivo, realmente o poder de cobrar de forma correta, com a postura mais forte, as concessionárias para que elas se responsabilizem por deixar tudo organizado. As que não fizerem assim, agora você tem a pena de multa, uma multa de até R$100 mil, e elas serão notificadas em até 3 dias. Outro projeto em votação foi o da ex-vereadora Marielle Franco, que determina a fixação de cartaz informativo nos serviços de atendimento às mulheres, informando os direitos das mulheres vítimas de violência sexual. A proposta gerou muita discussão entre os parlamentares. O projeto, ele traz também a informação de que a mulher vítima de um estupro, o senhor deve saber, o estupro no Brasil, ele é garantido em lei em caso seja de decorrência, a interrupção da gravidez seja de decorrência de um estupro. O cartaz, ele trará essa informação, que a mulher que sofreu um estupro tem sim o direito a fazer um aborto legal. Toda informação, ela é prestativa, ela é encorajadora, ela tem que ser colocada, difundida, e isso não diminui o erro do agressor. Nesse momento, nós estamos discutindo a colocação de um cartaz informativo, que, aliás, já circula pela cidade, porque essa informação é correta. Eu não posso admitir aqui que a gente possa tratar esse tema na base da fake news, na base da mentira. É necessário falar a verdade. E a verdade aqui é a urgência e a necessidade das mulheres vítimas de violência sexual. É um radicalismo que está se propondo nesse país, que o outro toma conta da vida do outro, principalmente a sexual. Quer dizer, o cara julga que a mulher tem que continuar com uma gravidez fruto de uma violência brutal, porque é um feto, mas não é o filho deles, não é a nora deles, não é a filha deles. Na verdade, o que houve no projeto é um desvio de foco. O projeto se desvia do foco da violência contra a mulher, contra um mero propaganda pelo aborto. Não há dúvida nenhuma, isso é um excludente de ilicitude que já está previsto em lei. O que está se querendo aqui é tão somente deixar claro o direito à mulher, mas principalmente dar a atenção necessária ao combate ao criminoso. Parabenizar as palavras de Vossa Excelência, parabenizar a atitude de Vossa Excelência, que é somente a adequação de um projeto à legislação que já existe. Eu acho que nós não deveríamos votar nem sim nem não em nenhuma das duas da emenda, tanto do Márcio quanto do Rogério. Eu acho que pela total inconstitucionalidade, veja bem, hoje eu estou na Comissão de Justiça, se eu tivesse esse projeto não estaria em pauta. Esse projeto não deve prosseguir. Eu fui vítima de estupro, tira aqui o meu filho. Não é assim que funciona, isso não é bagunça.
Sou contra qualquer violência, mas não pode se chegar em qualquer unidade de saúde e tirar seu filho. Como não houve consenso, a discussão foi adiada por uma sessão. Já o projeto de resolução, que prorroga o prazo final para a apresentação do parecer final da Comissão Especial do Plano Diretor, foi aprovado e volta em segunda discussão e terceira sessão. E foi instalada nesta terça-feira a Comissão Especial com a finalidade de acompanhar e analisar a reconstrução da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande. Rocal será o presidente da comissão, que vai ter William Siri como relator e os membros Niquinho e Luciana Boatê. Durante a sessão plenária, Rocal comentou a importância da delegacia para a região. A comissão foi instalada hoje sob minha presidência e elegemos o nobre vereador William Siri para ser o relator desta comissão e o nosso querido membro da comissão, o vereador Niquinho, e a ilustre vereadora Luciana Boatê. Porque eu quis vir aqui também debater esse tema. Primeiro, que tudo que se refere à violência à mulher, tudo tem que ser combatido. Eu quero saber qual é o vereador aqui desta casa que vai ao encontro de um agressor. Qual é a vivência que vocês têm na casa de vocês, no bairro onde vocês atuam, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, onde há uma facilidade muito grande da vítima encontrar um lugar para poder denunciar. E 4 novas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Uma das leis sancionadas prevê sanções administrativas a serem aplicadas em casos de abuso e assédio sexual em locais públicos. Outra norma que entra em vigor é a que proíbe a permanência de animais sozinhos no interior de veículos automotivos. Também foram sancionadas a lei que inclui o Instituto Tamo Junto Rocinha na lei que trata da Consolidação Municipal de Utilidades Públicas e a lei que dá o nome de jornalista Suzana Naspolini a uma unidade escolar da rede municipal. O projeto que regulamenta o transporte remunerado de passageiros na cidade foi tema de uma discussão na Câmara do Rio. E eu mesma acompanhei. Parlamentares, representantes da Uber, 99 e da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia participaram da reunião para discutir o projeto de lei que estabelece regras para aplicativos de transportes. A proposta tem como objetivo promover a igualdade no uso das vias, priorizar os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado e reduzir os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de cargas e pessoas. Segundo a Prefeitura do Rio, cerca de 4% da frota que circula na cidade é composta por veículos que prestam serviço de transporte individual por aplicativos. Táxis representam 1,5%, enquanto ônibus e vans juntos correspondem a apenas 0,4% do total. Representantes das empresas de transporte por aplicativo pediram que seja feita uma alteração na parte do projeto que prevê o compartilhamento de dados em tempo real para a Prefeitura. Segundo eles, essa seria uma operação complexa. A proposta, o projeto 671 estabelece um compartilhamento em tempo real. A gente entende que existem algumas dificuldades tecnológicas para isso. Então a gente sugere que esse prazo ele seja alongado. Então a gente estabeleça talvez mensal, é uma proposta que atende e é a exemplo do que acontece em algumas outras cidades do Brasil. Durante a reunião, os vereadores sugeriram a criação de emendas para melhorar o serviço e garantir mais segurança para os passageiros que utilizam os transportes por aplicativo. Entre as medidas apontadas para melhorar a segurança está a checagem dos motoristas credenciados por parte das empresas. Outro ponto abordado foi a sublocação adotada por alguns motoristas. Uma solução apresentada foi o uso de reconhecimento facial antes do início de cada viagem. A gente está querendo prezar a segurança dos passageiros, entendeu? Uma maior checagem vai trazer isso, uma transparência maior para a gente. A recusa de algumas corridas também entrou em pauta.
Os vereadores pontuaram que, diferente dos usuários que pagam taxa quando cancelam, os motoristas podem desistir das viagens sem que as empresas recebam uma penalidade. A população solicita a viagem e o motorista cancela a viagem sem nenhuma punição e sem nenhuma satisfação para a população. Então isso é uma questão que a gente precisa resolver, é o acesso ao número de hoje de motoristas de aplicativos que tem na cidade do Rio de Janeiro. Os motoristas de fora do Rio de Janeiro precisam também ser identificados. Isso é cada vez mais para levar segurança e um melhor atendimento para a população. E logo depois, vereadores da Câmara Municipal e o presidente do Sindicato dos Mototaxistas se reuniram para discutir detalhes da regularização do serviço de mototáxi no Rio. Durante a reunião, eles analisaram alguns pontos do projeto de lei complementar do Poder Executivo que autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicleta, conhecido como mototáxi, na cidade do Rio de Janeiro. O serviço é muito usado em comunidades de difícil acesso, sendo útil para moradores e também uma fonte de renda de jovens dessas localidades. Mas a falta de regulamentação traz uma insegurança para os dois lados. Os direitos dos profissionais, o seguro em caso de acidentes e a remuneração sem taxas, como são observados em alguns aplicativos, estão entre as maiores preocupações dos trabalhadores, de acordo com o sindicato. Hoje nós temos, infelizmente, vários acidentes, com motos, por pessoas que estão conduzindo os veículos que não são preparadas e que não estão amparados por um seguro, por um benefício do INSS, e é veemente que a gente precisa de um amparo melhor para o trabalhador. O mototaxista tem um papel fundamental, principalmente nas comunidades, locamentos rápidos, e aqui nós estamos trazendo, através de um projeto de lei do Executivo, que é uma solicitação do Parlamento Municipal junto à Prefeitura, é um projeto que autoriza esse transporte e regulamenta ele, que cria regras que vai gerar não só segurança para o usuário, como também para o próprio trabalhador, e cria regras que vai estabelecer um planejamento bem melhor nesse transporte, que vai facilitar muito a nossa cidade. No início do mês, a Prefeitura do Rio lançou um aplicativo para promover o serviço remunerado de transportes de passageiros por motocicleta no Rio de Janeiro. A ideia é facilitar a vida dos cerca de 30 mil mototaxistas da cidade. Desenvolvido pela Iplan Rio, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes, o aplicativo vai funcionar de forma semelhante ao Táxi Rio. Ele veio suprir uma necessidade que a categoria vinha tendo. Então vai poder trabalhar com o aplicativo Mototáxi Rio, onde eles vão fazer uma corrida e receber 100% do valor dessa corrida. E nas outras plataformas de aplicativo, em média, eles recebem 75% só do valor. E você vai ver, depois do intervalo, a ação no centro tenta chamar a atenção da população para o desaparecimento de crianças e adolescentes. Cerca de 600 jovens e crianças estão desaparecidos no Brasil, segundo dados da Fundação da Infância e Adolescência. Nesta terça-feira, a FIA e a Defensoria Pública do Rio promoveram uma ação na estação de metrô Carioca para conscientizar a população sobre o tema. Foram distribuídos cartazes e cartilhas aos passageiros, que também receberam orientações sobre como proceder para evitar casos de desaparecimento ou buscar ajuda quando necessário. De acordo com dados da FIA, houve um aumento expressivo de desaparecimentos de crianças em 2022. Foram 245 novos casos contra 182 registrados em 2021. Em 28 anos, a Fundação registrou mais de 4.000 casos. 3.600 foram solucionados, um êxito de mais de 86%. Neste momento, há 600 casos de crianças, adolescentes e jovens desaparecidos no país. A ação de hoje faz parte da Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, que acontece todos os anos entre os dias 25 e 31 de março em todo o Brasil. A FIA, historicamente, já tem esse programa que é o SOS Crianças Desaparecidas, que há muito tempo já auxilia a localização e encontro de crianças aqui no estado do Rio de Janeiro.
Nós da Defensoria Pública visamos apoiar esse projeto, elaborando cartilhas e ações de sensibilização para esse tema. A gente tem a missão, né, por conta da Constituição Federal e da lei, de promover direito de criança e do adolescente e evitar o desaparecimento que provoca rompimento de vínculos escolares, comunitários, familiares, aconteça. A FIA lembra que não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de crianças e adolescentes. Nesses casos, é possível ir à delegacia mais próxima assim que for percebido o sumiço. São dicas de prevenção, lembrando que ultimamente tem acontecido muito desaparecimento que aconteceu pelas redes sociais, né? Lembrando o caso do Maranhão, né? Então é preciso a gente intensificar, não só com os familiares, mas também com a questão da educação. Eu acho que a gente tem que ser educado para estar acessando bem essa rede, saber quem está por trás de uma rede social. É importante as escolas também levar essa temática para que se possa discutir com os familiares, com a população num todo. E olha, o Brasil atingiu nesta terça-feira a triste marca de 700 mil mortes provocadas pela Covid-19. Desde o início da pandemia, em 2020, foram registrados 700.239 óbitos no país. No mundo, só os Estados Unidos superam o Brasil. A marca de 700 mil mortes foi atingida pouco mais de 3 anos depois do primeiro caso confirmado de Covid no país. No Rio, o aumento de casos da doença preocupa as autoridades. Segundo o painel Rio Covid da Prefeitura, só este ano foram confirmados 30.595 casos da doença, com 60 mortes. O novo boletim Infogripe da Fiocruz confirmou o crescimento do número de vítimas do coronavírus. O estudo aponta para o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid. A gente está vivendo 2 cenários que precisam de bastante atenção, né, em relação a infecções respiratórias na nossa população. Uma é a questão da volta da Covid-19, gerando aumento de internações em cada vez um número maior de estados, né, afetando principalmente a população adulta, né, e, obviamente, os não vacinados, né, com um risco maior de internação. O outro ponto é a questão das crianças, né? A gente lembra aí que fevereiro foi marcado como um mês de aumento muito expressivo, né, semana após semana, nas internações do público infantil e adolescente. Ao mesmo tempo que crescem os casos de Covid, cai a procura pela vacina bivalente na cidade. Segundo a Prefeitura, 800 mil idosos ainda não tomaram o imunizante que oferece uma proteção mais completa contra a doença. A vacina bivalente está sendo aplicada nos postos de saúde em pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos a partir de 12 anos, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, além de trabalhadores da saúde. A Prefeitura do Rio abriu uma consulta popular a respeito de um novo transporte nas regiões da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Os interessados têm até o dia 24 de abril para participar da consulta pela internet. A Prefeitura quer saber o que a população pensa do projeto para as lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. A proposta é implementar 16 linhas gradualmente. Estão previstos 29 pontos de embarque e desembarque, entre eles os da Estação Jardim Oceânico do metrô, de Rio das Pedras, da linha amarela e do canal de Marapendi. As embarcações seguem 2 modelos. A maior tem capacidade para até 120 pessoas. A previsão é de que o novo sistema transporte cerca de 90 mil pessoas por dia. E 2 pessoas são homenageadas agora à noite na Câmara do Rio com a medalha Pedro Ernesto. Vânia Cristina da Silva Domingos, ela é gerente operacional da Colurb de Madureira. Atualmente, ela é a única mulher gerente operacional da Companhia de Limpeza na Zona Norte da cidade. O outro homenageado é o pastor Márcio Quaresma de Souza. Eles receberam a medalha Pedro Ernesto das mãos do vereador Jair da Mendes Gomes. Veja agora o que os homenageados falaram sobre a solenidade de hoje. A gente vai fazendo uma reflexão do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e nós nos sentimos de verdade muito honrada e
pelo reconhecimento, né? Porque para a gente estar recebendo uma medalha dela, a pessoa viu que nós éramos merecedores. E eu estou muito grata por isso. Agradeço primeiramente a Deus e o vereador que nos concedeu. Para mim é uma honra, em primeiro lugar. E com certeza eu acho de suma importância receber, por indicação do vereador Jair da Mendes Gomes, essa medalha Pedro Ernesto. Privilégio grande, e isso para nós é uma forma de um combustível para a gente avançar no trabalho que a gente exerce. Esse reconhecimento é muito importante para nós. E o Câmara Rio Notícias de hoje, ele fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Se você quiser ver alguma reportagem novamente no nosso programa de hoje, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a busca por pessoas desaparecidas. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau!